Aqui na Câmara, a tribuna popular foi utilizada pela promotora Débora, que está comigo para falar os resultados. Os últimos desdobramentos não são os melhores e nem um pouco favoráveis para os consumidores. Boa tarde, promotora. Boa tarde, é verdade. Os questionários que foram disponibilizados para a comunidade foram respondidos validamente por 201 consumidores quanto à operadora Vivo. E desses 201, 193 indicaram a sua insatisfação quanto à qualidade do sinal da telefonia. Mesmo assim, os desdobramentos e as reuniões, audiências, defesas processuais dessa operadora de telefonia são no sentido de que a prestação está sendo feita a contento e de acordo com todos os regramentos da Anatel. O Ministério Público continua com o processo, inclusive tem um material sendo disponibilizado orientando os consumidores para que eles não comprem, não adquiram nenhum tipo de serviço. Exatamente, as ações seguem, buscando sentenças que reconheçam essa falta de qualidade na prestação do serviço de telefonia móvel, mas em razão de regramentos da Anatel, existe uma previsão de que os consumidores da zona rural devem ser atendidos por telefonia pela operadora Oi, e é uma telefonia não obrigatoriamente móvel. Então não existe a obrigatoriedade de prestação de um sinal de telefonia móvel para a zona rural pelas operadoras que vendem na rua. Então o Ministério Público está divulgando esse material agora, orientando esses consumidores a ligarem para um 0800, e isso vem de uma parceria, de muita conversa também com o PROCON, no sentido de orientar esses consumidores para que aqueles que moram na zona rural ou que querem fazer uso de telefone na zona rural tenham acesso da forma adequada e busquem com a operadora corretamente para depois poder exigir realmente os seus direitos com certeza de garantia de prestação desse serviço, porque quanto às operadoras de telefonia móvel, infelizmente hoje o regramento que se tem não é dos mais favoráveis para esse atendimento na zona rural. Este trabalho da promotoria especializada começou em 2009, já fecha aí praticamente 9 anos de processos, de documentos sendo entregues tanto à operadora Claro quanto à operadora Vivo. Você está satisfeita com o resultado desse trabalho? Não, a satisfação que se tem é de ver que, aos poucos, esse assunto vai se tornando mais familiar para as pessoas que trabalham com ele, para os consumidores, para aqueles que estão envolvidos nesse assunto, dando uma maior aproximação do Ministério Público com o PROCON, com a Anatel e com as empresas de telefonia que hoje entendem perfeitamente o que diz cada obrigação de cada um. Ainda que confrontem, ainda que não haja consenso entre esses órgãos, mas todos eles, existe uma aproximação para que a gente ao menos entenda os termos técnicos que muitas vezes são usados nas defesas e que para nós são de difícil compreensão, de modo que depois de toda essa integração, ainda que não se tenha havido um consenso quanto ao que deve ser prestado e o que não deve, porque para o Ministério Público aquele que vende um telefone móvel para a zona rural tem que disponibilizar o sinal, mas ainda que não exista isso, o Ministério Público hoje tem condições de fazer essa inserção de mídia, informando os consumidores para que comprem com a operadora Oi, que é a responsável pela telefonia na zona rural. Isso já é, então, um mínimo avanço. Não é o suficiente, não é o que torna satisfatório o trabalho, mas é um nível de informação que até então não se tinha para o consumidor. Algo contrário, porque a própria empresa tinha uma campanha publicitária onde colocava que esse serviço estava disponível para os moradores, para os usuários da zona rural. Exatamente, nenhuma campanha publicitária menciona nem minimamente essa restrição. E aí quando a gente vai conversar em reuniões, em audiências, em laudos, em processos, vem a informação de que dentro dos estabelecimentos não existe a obrigatoriedade do fornecimento, de que na zona rural não tem a obrigatoriedade do fornecimento. Mesmo assim, a gente está vendo na televisão as inserções de mídia com o oferecimento desse serviço para a zona rural, com artistas famosos se falando ao telefone dentro de estabelecimentos fechados. Então, em nenhum momento tem nenhuma chance do consumidor sequer suspeitar de que ele está sendo enganado e, na verdade, no entender da gente, ele está. Bom, seguimos acompanhando. Muito obrigada por todas as informações, promotora. Não, por isso. Obrigada, sempre à disposição.